Obrigado, Pai querido, por nos trazer a Tua presença, Senhor. Eu te peço, Pai Santo, que o Senhor visite aqueles que estão ainda, Senhor, no meio do caminho, Pai, vindo até a Tua casa, que o Senhor os traga em segurança, Pai querido. E que o Senhor, Pai Santo, visite todos aqueles que não irão vir, Pai, por algum motivo, Tu sabes qual, ó Deus de Israel. Que o Senhor guarde e proteja cada um destes, Pai Santo. Que o Senhor envie anjos ministradores, Pai, aos corações deles, Pai Santo. Eu te peço porventura, Pai querido, se tiver algum, Senhor, com esfriamento, Pai, espiritual, Tu sabes, Senhor, que tem, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, Senhor, sobre estes, Pai Santo. Que o Senhor envie, Senhor, anjos de guerra, Pai, para guerrear por eles, Pai Santo. Nós sabemos que o inimigo de nossas vidas, Pai, ele não ainda está, Senhor, derrotado totalmente, Pai. Ele sempre cai, mas ele também se levanta, Pai querido. Ele tenta ferir a Tua igreja, Senhor Jesus, com seus dardos inflamados, Senhor. Nos afastar, Senhor, da Tua presença, Pai querido. Eu te peço em nome de Jesus, faz um renovo, Senhor, em cada um, Senhor. E traz, Senhor, de volta, Senhor, o primeiro amor, Senhor. Não deixa, Pai Santo, que nenhum venha se perder, Senhor, para as trevas, Senhor. Que possamos, Pai Santo, estarmos reunidos, Deus Santo, como igreja do Senhor Jesus, para Te louvarmos, Te adorarmos, Te cultuarmos, Deus, em espírito e em verdade, Senhor. Acampa, Senhor, os Teus anjos sobre esta igreja, Pai, sobre este bairro, Bom Sucesso e todos os bairros circunvizinhos, Pai Santo. Pai, coloca por terra toda investida do inferno para impedir, Pai Santo, o Teu mover neste lugar, Senhor, e nessa redondeza, Pai Santo. Que o inimigo venha bater em retirada, Pai Santo. Que ele venha, Pai, perceber o tamanho do Teu poder, o tamanho da Tua glória sobre as nossas vidas, Deus. E que através do nosso louvor, Senhor, a Tua glória, Senhor, seja cada vez mais aumentada, Senhor, por meio de nossas bocas, Pai Santo. Cuida, Pai, dos nossos familiares, Pai Santo. Eu vou Te fazer esse pedido novamente, Senhor. Visita, Pai, cada um dos nossos. Vai tocando, Senhor, em cada coração, Pai Santo. Vai tirando, Pai, as escamas, Pai Santo, dos olhos de cada um, que impede, Pai, a visão espiritual do Teu reino, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trazer a conversão verdadeira, Pai, em Cristo Jesus, para cada um dos nossos, Senhor. Nós não aceitamos, Pai Santo, perder nenhum dos nossos, Senhor, para o inferno, Senhor, para as trevas, Senhor. Nós somos colunas, Pai, de nossas casas, Pai Santo. Escuta o clamor do Teu filho, o clamor da Tua igreja, Pai querido. Oh, Pai querido, vai lá, Pai Santo, faz o Teu mover sobrenatural, Senhor. Quebranta os corações de cada um. Quebranta os corações de cada um, Pai Santo, que eles não venham nem compreender, Pai, mas que eles venham, Pai, obedecer à Tua vontade, Senhor. E que eles venham, Pai, ao Teu encontro, Te buscar, Senhor. Te buscar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo, Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, para Te cultuarmos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor da glória. É sempre, viu, igreja, uma grande alegria estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus. Nós somos evangelista Eduardo, igreja, cada um membro da família de Deus. Amados irmãos, fiquemos de pé novamente, igreja. Vamos ter reverência para com a palavra do Senhor. Eu digo, como estamos de pé, ficamos mais perto de Deus. A não ser que estejamos de joelho, aí sim também estamos perto do Senhor. A palavra que está no meu coração para a igreja do Senhor Jesus, a qual faço parte, está no livro de Josué.
capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos até o 9. Deus da glória a Deus poderoso. Amém, igreja? Glórias a Deus. Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui, igreja. Igreja, eu imagino como foi a cara de Josué quando ouviu a voz de Deus. Ora, Moisés era escolhido, foi escrito para ser quem fosse conduzir aquele povo pelo deserto. E Moisés conduziu muito bem aquele povo, mesmo tendo enfrentado diversas rebeliões, murmurações. E Josué, então, ele estava sempre lado a lado com Moisés. Eu imagino como foi a cara de Josué quando ele ouviu a voz de Deus: agora é contigo, o cajado é contigo, Josué. Eu imagino Josué dizendo: Senhor, mas este povo rebelde, eles afrontavam até o próprio Moisés. Imagine eu, como eu vou conduzir este povo? Mas quando o Senhor, Ele nos escolhe, quando Ele nos dá um cajado para a gente conduzir alguma coisa, com certeza Ele está na direção. Portanto, não temos o que temer, mas nós temos que permanecer sempre firme, conforme está escrito. Versículo 7: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Não é tão somente ouvir a voz de Deus nos dando uma missão, nos dando um propósito para fazermos, e simplesmente a gente deixar de meditar neste livro. O Senhor diz aqui que nós temos que ter por 3 vezes, Ele diz no versículo 6, 7 e 9: portanto, tende bom ânimo, tende muito bom ânimo. O ânimo, igreja, quando nós temos, que vem deste mundo, com certeza ele não vai se perdurar, ele não vai ficar de pé por muito tempo, porque vem as ciladas do inimigo e vai se deparar contra nós, tentando realmente quebrar o ânimo que nós adquirimos tão somente pela nossa carne, pelo nosso desejo.
Mas o Senhor fala aqui o ânimo que tem que ter por meio da palavra dele, por meio deste livro. Ora, o ânimo está muito ligado à fé, muito ligado à força, à perseverança. E a maneira, a ferramenta para que a gente venha sempre ficar de pé e não ser abatido por nada deste mundo, é estarmos firmados neste livro, é estarmos firmados na Bíblia Sagrada. Lendo a história de Josué, ele simplesmente lhe obedeceu, ele temeu, mas ele obedeceu. E ele conduziu muito bem o povo conforme o Senhor o pedira para que ele fizesse. Nós conhecemos muito bem a história de Josué, quando ele enfrenta as muralhas de Jericó e ele vê as muralhas caírem porque a mão de Deus estava sobre ele. Eu estava lendo, amados, o quão vitorioso foi Josué por meio da mão de Deus. Então, Josué, ele venceu 31 exércitos. Aquele povo que era escravo no Egito por 400 anos, vivendo ali massacrado, vivendo humilhado, e de repente eles se acham no meio do deserto, onde não tinha nada, onde tinha apenas sol, areia, poeira. Isso olhando para o natural, mas olhando para os olhos espirituais, eles tinham muito mais do que isso, porque eles tinham o Deus Todo-Poderoso sobre as vidas deles. Imagina aquele povo olhando para aquele sol escaldante. Como é que vamos resistir a este sol? Num deserto, igreja, durante o dia atinge 50 graus. Então é quase humanamente impossível a gente, o ser humano, resistir. Mas aí eles tinham uma coluna de nuvens densa, creio eu, pois cobriria aquele sol escaldante e protegia o seu povo daquele calor irresistível, capaz de resistir. Mas à noite vinha um frio tremendo, 0 graus. Imagine nosso corpo suportar uma mudança drástica de temperatura. De repente nós temos 50 graus durante o dia, de repente temos 0 graus durante a noite. E ainda naquele tempo, então no deserto tinham certamente muitas feras, ainda hoje tem nos desertos. Imagine naquele tempo quantas feras selvagens tinha ali, aquele povo então estava ali largado no meio do nada. Mas tinha algo, tinha um ser poderoso, tinha um ser glorioso, que ele estava guardando o seu povo. E à noite então ele levantava a coluna de fogo para aquecer aquele frio tremendo e também espantar as feras. Esse Deus que conduziu e guardou esse povo por 40 anos no deserto, e que fez cumprir a sua vontade, ao chegar à terra prometida, a terra que emana leite e mel. Eu imagino, igreja, eu tenho a mente fértil, que nem o nosso pastor disse, aqueles povos que estavam ali há muitos anos, centenas de anos, com cidades fortificadas, e de repente eles vêm falar de um povo louco que chega simplesmente, ele não reconhece muralha, não reconhece reis, simplesmente ele chega e adentram, derrotam, segundo a vontade de Deus. Ele mandava aniquilar. Deus não é que ele seja cruel, mas ele é um Deus de justiça. Eu digo sempre que antes que Deus use o seu amor, ele usa a sua justiça, porque pela justiça é que ele irá usar de amor para conosco. Mas eu tenho algo para dizer para a igreja, que esse Deus que guardou esse povo pelo deserto por tantos anos,
Este Deus que conduziu esse povo por esse deserto difícil de se viver, aonde as roupas não eram trocadas, as sandálias não eram trocadas, porque as roupas cresciam em seu corpo, as sandálias cresciam em seus pés. Este é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus da igreja. E a palavra dele diz que tem de bom ânimo, tem de muito bom ânimo. Como não devemos ter bom ânimo se temos esse Deus ao nosso favor? Se temos esse Deus a nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Ora, se estamos aqui é porque Ele nos preparou para estarmos aqui. Ele quer que a gente continue tendo ânimo, gente, tendo bom ânimo, tendo perseverança, temos coragem. Não baixe a guarda. O comando de nossas vidas não é nosso. O comando de nossas vidas é do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que nós acabamos de ouvir falar aqui, era uma média de 3 milhões que Ele conduziu pelo deserto. Descia manás do céu. De repente vinha uma nuvem de codornizes para que o povo comesse carne. Vamos colocar esse Deus que está aqui no livro de Josué e em toda a sua palavra em nossas vidas, e não vamos nunca perder o ânimo. Levante a guarda, vamos para a luta, vamos enfrentar, não importa as circunstâncias, não importa os dados inflamados do inimigo que venham sobre as nossas vidas. Vamos colocar tudo por terra no nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Não tem mais. Não tem mais, porque nós temos aquele que nos justifica. Nós temos o Senhor da glória que está ao nosso favor. E a Bíblia nos diz que quando Ele opera em nossas vidas, nada, ninguém impedirá. Eu sempre digo que nós temos que continuar como igreja, reunidos como igreja, guerreando como igreja, cuidando um dos outros como igreja, e vivendo e tendo bom ânimo. Esta é a palavra que o Senhor tinha no meu coração para a sua igreja. Amém, igreja? Aplauda o Senhor da glória. Glórias a Deus. Glórias ao Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. Agradeço a Deus a minha rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. São da igreja que eu Pai, Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor essa noite. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos repetir do começo. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você prepara as mãos para levantar? As minhas mãos eu quero levantar e em te adoro. Meu coração eu quero derramar de
minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Bota a mão no seu coração e cante: renova-me mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais uma vez, necessita mais de ti. E não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, declare novamente em nome de Jesus. E não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra,
criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, e não há Deus maior. Não, não há Deus melhor. E não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou tudo para o seu louvor. Nos criou conforme a sua imagem e semelhança para o seu louvor. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para a honra e para a glória do seu nome. Criou esse momento que você está enfrentando, criou a oportunidade que você está tendo nessa noite para o seu louvor, para que hoje você pudesse estar nesse lugar para ter um encontro com Ele, para que você possa saber que tudo está no seu domínio, tudo está no seu controle, tudo está da maneira que Ele quer e tudo é para o seu louvor, para a honra e para a glória do seu santo nome. Entenda, querido, nessa noite a soberania do Senhor. Ele criou, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há um Deus tão grande. Ele é o Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. Se você também tem essa fé, abre a boca e dá glória a Deus, exalte-o nessa noite. Libera a palavra que engrandeça o nome do Senhor. Levante as suas mãos e o adore-o em espírito e em verdade essa noite. Aleluia! Glória a Deus! Para o seu louvor. Aplaude, meu querido, sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os obreiros da casa, recolhimento de dízimos e ofertas, podeis sentar, em nome de Jesus. Coloca o vosso dízimo, coloca a vossa oferta na mão, vamos ofertar. E vamos dizimar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feliz em vê-los essa noite. Principalmente os irmãos que estavam doentes, a irmã Érica, o irmão Carlos, a sua família. Sejam bem-vindos de volta a casa. Vocês fazem falta.
Alguns irmãos que estavam doentes, graças a Deus, a saúde foi restabelecida. Deus os abençoe com todas as sortes de bênçãos. Semeie, oferte, dizime com alegria, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Enquanto isso, vou ganhar o tempo dando os avisos. Amanhã, quarta-feira, nós temos a nossa escola bíblica às 19h30. Quinta-feira nós temos oração para toda a igreja às 7 horas da noite. Sexta-feira nós temos nosso culto de libertação, a sexta-feira forte da libertação. E nesse sábado é um sábado especial, pois das 19 às 20 horas, de 7 às 8 horas da noite, nós estaremos realizando o nosso primeiro culto infantil, tá certo? Então esse sábado as crianças tragam ao templo, né? Vai ter uma ministração, vai ter algo de Deus para a vida das nossas crianças, certo? Amados, sexta-feira agora nós estaremos sorteando uma pizza mais um refrigerante por apenas R$2, tá certo? Então foi ofertado pelo irmão Mateus e a irmã Jaísa da Mana Pizzas, tá? Então, alguém sentir de Deus de abençoar a obra do Senhor, eles doaram para que a arrecadação seja investida na obra do Senhor. Não sei se alguém prestou atenção, mas se vocês que estão nessa parte do templo, essa parte maior, se vocês olhar para trás e para cima, vocês vão ver aquela infiltração. Se vocês olhar para a sonoplastia, onde está a mesa de som, vocês vão olhar aquelas paredes encharcadas. São algumas coisas que precisamos trocar lá em cima e desse sábado não pode passar, né? Pois é risco, né? E a gente não quer comprometer nada com a estrutura do prédio. Amém? Estende as mãos para cá. Senhor Deus eterno Pai, colocamos diante do Senhor dízimos ofertas, serve para a manutenção da tua obra aqui na terra. Repreende o migrador, devorador, cortador, destruidor e prejuízo. Abre portas onde não há portas, estabelece a bênção, o milagre, a vitória. No nome de Jesus, a igreja diz Então, se você puder nos ajudar, você pode estar ganhando uma pizza mais um refrigerante, né? Um oferecimento dessa vez, né? Da Maná Pizzas. Então, sexta-feira nós estaremos sorteando. Então, que até lá, R$2 a participação. Você vai estar investindo na obra do Senhor, podendo ter esse retorno. Daí da sexta-feira, você, depois do culto de libertação, tá? Você pode aí estar no maná do céu, tá bom? Nós também estamos já disponíveis com as cartelinhas, tá? Nós estaremos sorteando uma churrasqueira elétrica, tá bom? Essa churrasqueira elétrica, esse sorteio, mais uma vez, vai ser direcionado à salinha das crianças, pois o sorteio antigo nós não conseguimos muita coisa, certo? Igual ao foi do IPTU da nossa igreja, mas nós vamos dar continuidade, tá bom, nos nossos sorteios. Eu peço à amada igreja que nos ajude. A irmã Dulce, a obreira Dulce, está lá atrás com as cartelinhas, vai lhe abordar no final do culto com a gravata, assim, ó. Não vai deixar você sair sem antes abençoar a obra do Senhor. Então, lá no final do culto, você pega ali a sua cartelinha, tá bom? Do sorteio da churrasqueira elétrica em prol ao departamento infantil. Se nós queremos que as nossas crianças sejam assim como nós, no nome de Jesus, homens e mulheres de Deus, nós temos que investir nelas agora quando criança, para que quando crescer, deste caminho que é direcionado, colocado para elas trilhar e andar, elas não se desviarão, tá bom? Então, nós precisamos da ajuda da amada igreja, nós precisamos dar as mãos para que a gente possa fazer esses investimentos para as nossas crianças no departamento infantil. Amados, eu não sei, o evangelista Eduardo, o senhor mexe com pintura? Não. Alguém na igreja mexe com pintura? Mexe com pintura? Pronto. Porque nós precisamos fazer uma cotação de tintas lá em cima, tá bom? Se o irmão puder ajudar a ver quantos galão pega, mas você sabe fazer essa metragem? Pronto. No final do culto eu lhe capturo. Pode ter certeza disso. Deixa ele sair não, igreja, viu? Eu pego ele no final do culto. Então o senhor vai me ajudar ali
em nome da obra do Senhor, tá bom? Para que a gente possa ver aí, fazer os levantamentos, né, do que precisa e do que não precisa, para que a gente possa estar reformando a salinha das crianças. E, amados, aqueles que não ofertaram, aqueles que não dizimaram, por favor, ofertem, dizime, pois amanhã nós temos o nosso aluguel e ainda falta uma boa quantia. Esses últimos mês passado e principalmente esse mês está sendo só a graça, a misericórdia de Deus. E a igreja sabe que quando o pastor fala que verdadeiramente está precisando. O pastor só tem falado ultimamente, os últimos meses tudinho. Fazer o que, irmãos? A gente passou anos sem falar, porque não precisava. Não precisava a gente estar pedindo os irmãos ajuda para a manutenção da obra. Mas as responsabilidades chegam e alguns meses são mais difíceis do que os outros. Nós entendemos, compreendemos isso. E nós pedimos simplesmente a ajuda da amada igreja, ofertando, dizimando, nos ajudando nos sorteios, tá bom? E amanhã o nosso aluguel. Se alguém sentir de Deus e ofertar, fica à vontade, mas aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Quero chamar essa noite o evangelista Eduardo, vai estar ministrando para com as nossas vidas. Ontem eu estava em casa e procurando uma nova série de mensagens, aquela coisa toda. E o Senhor falou assim: Eduardo. Aí a minha esposa passou por mim, aí voltou e disse assim: filho, por que você não bota o evangelista Eduardo para pregar amanhã? Peraí, no meu coração, e ela falando? Então hoje, o evangelista Eduardo estará ministrando para com as nossas vidas, tá bom? Disse para ele que não se prendesse ao tema. Hoje, para o servo do Senhor, foi o tema disponível, porque é aquilo que Deus colocou no coração dele. Gostaria que a igreja estendesse as mãos para cá, tá bom? Para que a gente possa abençoar a vida do servo do Senhor. Senhor, Deus e Pai, abençoa o teu servo nessa noite, dando graça para poder compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos consola, estabelece a tua vontade, dando graças ao teu servo e destravando o ministério que o Senhor concedeu, confiou, mediante a tua palavra. Que os céus continuem abertos sobre nossas vidas, pois viemos aqui ouvir a tua voz mediante a vida do teu servo. Fala conosco, nós te louvamos e te bendizemos pela vida do teu servo, nosso irmão, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vai querer esse? Eu fiquei com ele, que eu tá perfeito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja do Senhor Jesus. O salmista vai dizer no Salmo de número 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu quero dizer para a amada igreja nessa noite que eu estou contente, alegre e feliz de estar mais uma vez neste lugar e de estar com essa responsabilidade que não é pequena, de poder servir a amada igreja nesta noite. Mas quando eu venho descendo ali, a irmã estava ali perguntando, vi descer fogo por dali de cima. Não, irmão, eu estava apenas misturando os ingredientes que o Senhor estava me dando para mim poder servir a igreja nesta noite. Desde já eu quero agradecer a oportunidade ao pastor, primeiramente a Deus, segundamente ao pastor. E quero convidar a amada igreja para se colocar de pé e abrir as vossas Bíblias, o Evangelho de São Marcos, não, perdão, de Lucas. Lucas 24, verso 49. Nós estamos fazendo uma breve leitura da palavra do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos que vão estar nos ouvindo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e fale também convosco nesta noite, em nome de Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, verso de número 49. Glória a Deus. Amada igreja que encontrou, por gentileza, um glória a Deus, um aleluia.
Quer dizer que você tem liberdade para se expressar, irmãos. A casa é do Senhor. Nós somos filhos e a palavra de Deus diz que onde o Senhor está, ali nós temos liberdade de se expressar, de falar, de conversar com Ele. Verso 49 do capítulo número 24 diz assim: e eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Agora você volta lá para Lucas capítulo de número 10. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lucas capítulo de número 10, verso 1. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a toda a cidade, lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazer a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa cidade, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Louvado seja Deus. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio. Comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes o reino de Deus. Esta é a vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, sai por suas ruas e clamai a todos, até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Pode se assentar, ficar à vontade. Quando o pastor me disse que o tema era livre, eu já estava meditando no Senhor. E o Senhor me falava a respeito de missão, a respeito de discípulos. Aí eu estava meditando, já no domingo passado eu tive a oportunidade de ministrar sobre missões. E eu disse: Senhor, mas eu vou pregar essa mesma palavra. Ele disse assim: meu filho, a minha palavra ela não muda. O que muda é o povo. Você vai para outro povo diferente. A minha palavra ela é semeada a todos. Todos os povos, línguas e nações. A palavra dele nunca mudou, sempre foi a mesma. As pessoas é que vão estar nos lugares diferentes para ouvir a mesma palavra. Eu disse: Senhor, é desse jeito. Então, Senhor, eu vou pregar a mesma palavra. Mas eu também quero te pedir que o Senhor acrescente. Não que eu aumente nem que eu diminua, mas que o Senhor venha acrescentar aquilo que tu queres para falar com a tua noiva nesta noite. Por isso eu procurei um texto para abrir, lá em Lucas capítulo de número 24, verso 49, que o Senhor vai ordenar aos seus discípulos, para que eles fiquem em Jerusalém, para que eles sejam revestidos de poder. E diz a Bíblia que tinha aproximadamente 500. E o convite foram feitos para aqueles 500, mas também nós já ouvimos alguns pregadores pregando e disseram que apenas 120 obedeceram. Apenas 120 ficaram naquele lugar esperando o cumprimento da palavra. E essa palavra que veio dizer: revestir, ficai-vos aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui ele está falando com quem? Com seus discípulos. Está falando com esses 10, antes eram com os 12. No capítulo 9 ele também levantou 12. E ele disse para eles: ide,
passai nos lugares onde eu vou visitar. Então eu tenho aprendido que para Jesus passar em um lugar, primeiro o discípulo tem que ir lá. Primeiro o discípulo tem que ir lá e anunciar o reino de Deus, porque ele disse aqui na palavra, olha, anunciai o reino de Deus. Aqui para os 70, ele diz, olha, quando chegar em casa, presta atenção que ele separou os 70, ele separou de 2 em 2. Então isso quer dizer que no mínimo aqui, eles fizeram visita em 35 casas. Quantos tinha em cada casa dessa eu não sei, mas eu sei que dá para mim fazer uma conta mínima, que no mínimo foram 35 casas visitadas naquele dia. E eles foram lá fazer o quê? Anunciar o quê? O reino de Deus. Mas eles foram para lá com uma missão. Qual era a missão que eles tinham de ir àquele lugar? De ir àquelas casas? Anunciar o reino de Deus, fazer curas, sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque o Senhor ordenou, vocês vão receber poder. Mas esse poder que vocês vão receber é para propagar o meu reino, é para falar do meu amor, é para vocês ir lá e representar a mim. Por isso eu vos dou poder e autoridade para pisardes em cobras e escorpiões. Quando ele está falando de cobras e escorpiões, ele não está falando nada mais, nada menos do que legiões, do que demônios, do que espíritos malignos. É isso que ele está falando. E ele vai enviar esses discípulos e diz, olha, onde vocês entrarem, na casa que vocês entrarem, saudai com a paz. Você já prestou atenção que muitas das vezes nós entramos em lugares que nós não desejamos a paz, nós não cumprimentamos o lugar com a paz, muito menos as pessoas que lá moram. E olha a orientação do Senhor, cumprimenta com a paz. Que a paz seja convosco, que a paz esteja no lar. Eu prestei atenção que eu li aqui nessa tradução, não falava de casa, falava mais de cidade, mas nas outras traduções fala antes de casa, depois de cidade. E por isso eu quero relembrar que essa tradução aqui está um pouco diferente, por isso que eu não me expressei muito bem, mas o que eu aprendo é que Jesus levanta os seus discípulos e dá poder e autoridade para eles e diz, olha, vocês vão fazer a minha obra, vocês vão propagar o reino de Deus, vocês vão ser embaixadores de Cristo na terra. Mas o que é que o embaixador ele faz, irmãos? O embaixador, quando ele está num país, que ele vai representar o seu país, em outro lugar ele vai como embaixador do seu país. Jesus está nos dando aqui a autoridade do reino dos céus. E quantas das vezes nós esquecemos de usar essa autoridade que ele nos prorrogou, que ele deu para os seus discípulos, para que nós usássemos a autoridade dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Como usar a autoridade? Usar a autoridade para quê? Para repreender os demônios que lá estão, para repreender as enfermidades que lá se alojam, para repreender tudo aquilo que o inimigo tem lançado, tudo aquilo que o inimigo tem jogado contra o povo de Deus. E uma coisa que o inimigo lança muito é a dúvida e a cegueira e a ignorância, porque muitos não conhecem o que está por detrás do nome de Jesus. O nome de Jesus representa todo o poder de Deus. E ele disse, olha, eu vou dar esse poder para vocês, para que vocês possam fazer a minha obra, para que vocês possam anunciar a povos, línguas e nações. E interessante que ele disse assim, olha, começa por Jerusalém. Muitos de nós queremos ir fazer missões lá fora, sendo que ele manda que nós comece dentro do nosso lar. Começa dentro da tua casa, começa com os teus, para que depois você saia por aí afora. Como é isso, irmão, sair por aí afora? Quando você começar a fazer na sua casa, as pessoas que estão lá fora, elas vão ver e vão querer aquilo na casa delas, vão querer aquela paz na casa delas, vão entrar na sua casa, vão ver que aquele lugar tem paz, e elas vão querer na casa delas. Quando Jesus diz, vão lá, anunciai as boas novas, entrai nas cidades, entrai nas casas, saudai com a paz. E ele recomendou, aqui eu acho lindo que ele faz uma recomendação, no versículo de número 2 de Lucas 10. E lhes recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, que mande obreiros para fazer a colheita. Mas vem cá, é qualquer um que é para fazer essa oração aqui? Não, ele está escolhendo aqui. Está dizendo, olha, aquele que sentir,
Aquele que sente a necessidade, que vê a necessidade, esse tem que se posicionar para poder orar, para pedir que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Jesus, quando ele passava por alguém, ele se compadecia das pessoas enfermas, ele sentia. E aí o que ele queria fazer? Queria curar aquela pessoa. Certa feita chega alguém para Jesus e diz assim: Senhor, se tu queres me curar, eis-me aqui, Senhor. O Senhor diz: quero, seja curado, vai para casa, seja liberto dessa tua enfermidade, seja liberto. Mas muitos de nós não sentimos. É por isso que a oração não flui, irmãos, porque nós temos que sentir primeiro. Se a igreja não tem esse sentimento ainda, eu peço agora ao Senhor que derrame sobre vocês esse sentimento de compaixão pelo próximo, porque esse é um dos mandamentos que o Senhor nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos ter compaixão do nosso próximo. Então, se nós estamos bem com o Senhor, nós devemos compartilhar essa alegria com o nosso próximo, levantar aquele que está caído e acular, fazer uma oração por alguém. Mas nós não temos ainda esse sentimento, ainda essa vontade no nosso coração. Mas eu peço ao Senhor que derrame na igreja, que derrame nos escolhidos, que derrame nos seus discípulos, que derrame naqueles que querem viver o sobrenatural de Deus, que querem viver algo diferente de Deus, porque a maior experiência que você vai ter não é nas quatro paredes. A maior experiência que você vai ter é quando você entrar no hospital e orar por um enfermo. A maior experiência que nós vamos ter é quando nós entrarmos na boca de fumo, evangelizar um viciado, evangelizar um traficante. Aí nós vamos ter experiências com Deus. Aí nós vamos saber, vamos ver e vamos sentir o que Deus sentia, a alegria que o Senhor sentia quando Ele curava alguém, quando Ele levantava alguém que estava caído, quando Ele batizava alguém, quando alguém recebia Ele como Senhor e Salvador, quando alguém permitia que Ele entrasse na vida para fazer a diferença. Sábado à tarde eu estava ali no monte orando ao Senhor, conversando com o Senhor. Aí eu vi lá um rapaz que ele foi traficante, matador, pistoleiro. Na cama dele tinha um arsenal, ele dormia em cima de um arsenal. E uma coisa, ele contando o testemunho, me chamou a atenção. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse: irmãos, quando eu vivia nesse mundo do crime, roubando, matando e assumindo o tráfico, uma coisa eu sentia falta. Era porque não tinha ninguém para me dar um abraço. Era porque não tinha ninguém para me trocar uma palavra. Sabe por quê? Porque o poder que o inimigo dava para ele afastava as pessoas. E o que ele mais sentia, desejo, era de receber um abraço. Mas não tinha quem desse, sabe por quê? Porque as pessoas carnal via a situação dele, via que ninguém podia chegar perto dele. Mas uma certa feita, no momento lá, ele disse que chegou um irmãozinho crente, que ele nunca viu. Esse irmãozinho chegou e começou a evangelizar para ele. Ele caiu de joelhos, dobrou os joelhos, jogou as armas no chão e disse que queria servir a Jesus. Sabe por quê? Por causa de um abraço. Por causa de um abraço, irmãos. E muitas das vezes o Espírito Santo toca em nós para abraçar alguém, e nós não queremos isso. Sabe por quê? Porque nós olhamos para o tráfico e dizemos assim: não, ele vai me causar mal. Mas sendo que o Espírito Santo quer libertar ele. Muitos estão aprisionados nas drogas, muitos estão aprisionados na prostituição. Por quê? Porque a igreja está calada. Porque os discípulos aqui, não estão mais saindo das quatro paredes, estão ficando nas quatro paredes. E o Senhor manda que vá de casa em casa anunciar Jesus. Certo que Jesus ia para pregar, Jesus pregava na sinagoga, mas após sair da sinagoga ele ia pregar nas cidades, ele ia pregar nas vilas, aonde tivesse alguém precisando, ele estava lá para pregar. Ele saía e o pessoal saía atrás. Por quê? Porque ele tinha uma coisa para fazer. O Senhor ordenou que ele fosse ganhar vidas. O Senhor ordenou para Jesus: olha, fica aí. Olha, meu filho, lá em Israel, acho que é Isaías 61, que ele ungiu a Jesus para que ele curasse os enfermos, para que ele trouxesse alegria àquele que está com o coração amargurado, para que ele libertasse os cativos. E se você for daqui à sua casa, você observar com os olhos espirituais, você vai ver quantos cativos tem aí.
Quantos aprisionados ainda estão aí nas garras de Satanás? Aí muitos olham e dizem assim, vê alguém viciado, diz assim, não, mas isso é problema da prefeitura, mas isso é problema do Estado. Sabe por que dizem isso? Porque a igreja não se posicionou ainda. Quando a igreja se posicionar, aí vocês vão ver. Quando nós nos posicionarmos, porque muitos querem ver as pessoas fazer, mas não querem se posicionar para fazer. Muitos acham bonito alguém estar ali fazendo, sendo usado por Deus, mas não querem pagar o preço que aquela pessoa paga. E aí como é que acontece? Não acontece. E Jesus, e aqui ele diz assim, ó, portanto, ide, e eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Verso de número 3. Jesus envia os seus discípulos como ovelhas em meio de lobos. Você vê como é que Satanás ele está bramindo e bramando como leão aí. Ele chega arrebentando tudo, quebrando tudo. Os exércitos que se levantam aí com uma potência forte. Você vê aqui os egípcios como é que era, subjugando o povo de Deus. Mas o Senhor manda que nós vá lá para esse povo como cordeiros. Por quê? Para fazer a diferença. Cordeiro como ovelha, porque a ovelha ela é dócil, ela é mansa, ela sabe entrar. Aí tu imagina aí, o Senhor te envia para tu ganhar almas, e tu chega lá e vai confrontar essa pessoa, tu vai ganhar o quê? Jesus diz que nós devemos ser mansos, devemos ser brandos, devemos ter uma boa conversa, um bom diálogo. Mas tudo isso vem, meus amados irmãos, por intermédio do Espírito Santo. Não é à toa que ele manda primeiro que eles vão se revestir, primeiro que ele fique e sejam cheios do Espírito Santo. Porque uma coisa eu tenho aprendido, não faz a obra de Deus sozinho. A obra de Deus só se faz com o Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo lhe mandar, você tem ousadia para ir. Onde o Espírito Santo dizer, vá lá e faça, você vai lá e faz. Quando nós convidamos o Espírito Santo para vir, para entrar dentro do nosso lar, para entrar dentro da nossa vida, para fazer a diferença, nós nunca mais vamos viver essa mermice, nunca mais vamos querer essa vida de estar só ali assentado, só ali estagnado, esperando o tempo passar. Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós passamos a maior parte do nosso tempo vivendo o ontem e querendo viver o amanhã, esquecendo de viver o hoje. Que o que nós temos que fazer é hoje. O que nós viemos buscar, nós queremos receber é hoje. Mas basta que nós se posicione. Basta que nós se posicione para quê? Para receber o mais de Deus. Imagina aí, Jesus está às portas. Então, muitos estão dizendo, Jesus está às portas. Você diz assim, não, mas não vejo. Claro, você é cego. Pede ao Senhor para abrir os teus olhos espirituais. Senhor, abre os meus olhos espirituais, que eu quero ver os sinais. Eu não quero só ver, mas eu quero entender os sinais. Está vendo aí guerras? Está vendo aí tempestades? Está vendo aí fome? Se você parar e prestar atenção, está tudo se cumprindo. Você presta atenção que você sai para trabalhar, você pisca os olhos, você já está em casa. Você se deita para dormir, você nem dorme. Você acorda já cansado porque não dormiu. Não dá nem tempo para recuperar a força para outro dia. Os tempos estão passando rapidamente e nós estamos dormindo. Nós estamos igual Jonas, adormecido lá no fundo do porão. E Jesus diz, ó, não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudai longamente pelo caminho. Por quê? Para nós não perder tempo, irmãos. Não é mais tempo de perder tempo. Nós estamos no tempo de investir tempo. Investir tempo em quê, irmãos? Comendo do pão, bebendo da água. Investir tempo com a palavra de Deus. Investir tempo com o Espírito Santo. Investir tempo em oração. No teu secreto, orando a Deus, conversando com Deus e fazendo a diferença na tua casa, fazendo a diferença na tua vizinhança, fazendo a diferença onde nós moramos, a nossa casa. Se a nossa casa tiver paz, as que estão ao redor vão ter paz, não sabe por quê? Por causa de um justo. Por causa de um justo, o Senhor não destrói a cidade.
Por causa de um justo, o Senhor poupou aquela cidade. O Senhor só destrói uma cidade quando não tem nenhum justo. Mas quando tiver um justo na casa fazendo a diferença, o Senhor, Ele não vai destruir. Ele não vai destruir, sabe por quê? Por causa de um justo. Enquanto você estiver ali com seus joelhos dobrados, em conexão com o Senhor, com o Wi-Fi do céu ligado, falando com Ele todos os dias, todas as manhãs, aí você vai ver que a sua vida vai mudar. As pessoas vão ver que as coisas na tua casa é diferente. As pessoas vão olhar e vão dizer, mas esse homem é abençoado de todo jeito. Esse homem é abençoado em todas as áreas. Isso é a prosperidade de Deus. Isso é o amor de Deus para conosco. Ele diz assim, olha, cuida da minha obra que eu cuido do resto. Cuida da tua família, cuida da tua casa, cuida dos teus. E voltando para casa, eu me lembro da passagem aqui em Marcos 5, quando aquele gadareno endemoniado, Jesus disse assim, ó, passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Aí os seus discípulos vai e vão, obedecem, levantam uma grande tempestade. Por que levantam uma grande tempestade? Porque o Senhor ia fazer a diferença lá naquele lugar. Porque o Senhor chegou lá naquele gadareno onde ele estava, que diz a Bíblia que ele era endemoniado, andava nu, se cortando. Ninguém passava onde ele estava, porque ele era altamente endemoniado. Mas eu acho lindo que quando Jesus chega, aquele endemoniado se prostra aos seus pés e começa a clamar ao Senhor. E a legião também ao mesmo tempo se levanta e diz assim, quem é tu que vem nos subjugar antes do tempo? Quer dizer que os demônios, eles sabem que o tempo deles está próximo. E eles sabem que o Senhor veio julgar, mas ele não sabia que o Senhor deu autoridade aos discípulos também não. Eu dei autoridade aos meus discípulos. Ali se os discípulos quisessem tomar a frente, o Senhor tinha permitido. Mas o Senhor quis mostrar para eles, quis ensinar para eles como é que trabalha na área espiritual. O Senhor quis mostrar para eles. E o Senhor disse assim para ele, olha, chega, expulsa aquela legião. E aquele povo todinho vê aquela cena. Aquele povo todinho viu aquele homem endemoniado. Aquela cidade, aquela povoado todinho viu aquele homem como é que ele vivia. Mas uma coisa linda eu acho, quando Jesus chega, que Jesus repreende aquela legião. E eles vê, aquelas pessoas passam e olham e vê o homem assentado, bem pronto, bem vestido e equilibrado, não estava mais endemoniado. E as pessoas todas olhavam para ele e diziam assim, mas é ele, aquele endemoniado, aquele que ninguém podia passar por ele. Sabe por quê? Porque Jesus chegou lá, libertou ele para quê? Para ele fazer a diferença lá na casa dele. Porque ele queria ir com Jesus. Jesus, permita que eu vá contigo. Ele disse, não senhor, eu lhe libertei, foi para você fazer a obra lá na sua casa. Tem missionários que o Senhor levanta para fazer a obra na casa, na família. Ele disse assim, vai para a tua casa, vai para os teus, vai para a tua família, mostra para eles quão grandes coisas eu fiz na tua vida. Vendo como muitos querem ir para outros lugares, muitos querem ir para a cidade, mas o Senhor disse, não, eu tenho algo para fazer contigo na tua casa. Então vai lá e volta para lá, porque você vai ser missionário, é lá que as pessoas vão ver você, é lá que as pessoas vão ver o meu poder operando na tua vida. É lá na tua casa, é lá na tua casa que as pessoas vão ver o agir de Deus na tua vida. É lá no teu trabalho que as pessoas vão ver o agir de Deus na tua vida. É lá na faculdade onde tu estuda que as pessoas vão ver que tu é diferente. É lá na faculdade que Deus quer te usar para os jovens, para os anciãos, porque lá tem toda a faixa etária. Agora vamos para a cidade. Mulher samaritana lá de João 4. Aleluia, Jesus. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, e deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus passou por Samaria por acaso, irmãos? Tinha um propósito lá. Tinha um propósito em Samaria. Ei, aonde você vai? Aonde o Senhor lhe leva?
tem um propósito para você lá. Tem algo que o Senhor quer usar a sua vida para fazer. Aonde quer que você vá, ser numa mercearia, onde for, o Senhor quer fazer algo por intermédio da tua vida. E assim, chegando a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, deram ao seu filho José. Jacó deram a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber. Eu acho lindo esse diálogo aqui, que é a mulher que vai tirar água para beber. Jesus chega e pede à mulher água. E aqui vai quebrar uma cultura, vai quebrar aqui um paradigma aqui, porque samaritanos, eles não falavam com judeu. E eu vejo Jesus falando com a samaritana. Aí nós traz para o nosso tempo hoje: não fala com ciclano não, porque ele é besta. Não fala com fulano não, porque ele é besta. Ei, deixa essa cultura de lado. Deixa esse negócio que eu não falo dele por causa disso, por causa daquilo. Vai lá e fala. Vai lá e abençoa a vida dele. Vai lá e cumprimenta ele. Vai lá e convida ele para vir para o culto. Vai lá e convida ele para ir na tua casa, um culto de ação de graças. Convida, irmãos. Pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Olha aí. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe darias, e eu te darias água viva. Aí a mulher vai questionar: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: é verdade, mas uma coisa eu te digo, vou abrir os teus olhos. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Porém, uma coisa eu te falo: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta. Agora vai doer. Chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tendes marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Olha onde é que essa mulher estava presa: o pecado de adultério. Olha a prisão dela. Jesus foi libertar essa mulher desse pecado, porque tem uma coisa que faz separação entre o homem e o Deus, entre o homem e o Senhor, é o pecado. Isaías 59, verso 2 vai dizer que a única coisa que faz separação entre eu e o Senhor é o pecado. E olha a situação dessa mulher aqui: estava com 5 maridos, e o que ela estava agora também não era dela. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizes que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Jesus vai abrir os olhos dela outra vez, vai tirar as escamas. Ele vai dizer: mulher,
Porque, crer-me, está próxima a hora, que está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora é chegada, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher estava questionando que era dia tal, hora tal, estava questionando com o Senhor, mas o Senhor disse para ela: olha, você vai perder a hora, você vai perder a oportunidade. A hora para você ser liberta é essa. A hora para você tirar as escamas dos seus olhos é essa. Você vai perder a oportunidade. Mas a hora é chegada, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai o procura para seus adoradores. Interessante que após essa cena, que Jesus quebrar tudo isso, todos esses paradigmas, libertar ela daquilo que ela vivia, pecado de prostituição, Jesus ordena que ela vá até a cidade. Jesus manda que ela vá até a cidade pregar a palavra de Deus. Disse Jesus: eu sei. Vou voltar aqui um pouquinho no capítulo número 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Jesus disse: asseguro-lhe, eu que te falo, sou o Messias. Neste ponto chegamos aqui, que a mulher recebe, chega até a cidade e vai anunciar a Jesus. Vai anunciar que Jesus fez na vida dela. Preste atenção que Jesus não mandou essa mulher ir para casa. Jesus manda que ela vá até a cidade. Anuncie lá ao povo quanto que eu fiz na tua vida. E ela vai e começa a dar o testemunho. E diz aqui, se eu for ler mais adiante, que Jesus passou mais 2 dias naquele lugar. E já não ouviam mais a mulher, porque o próprio Cristo estava pregando. Lembra que eu abri a mensagem que ele disse que ele ia enviar primeiro os discípulos ao lugar que ele ia visitar? Então ele mandou a mulher àquele lugar, para ela ir preparar o caminho para ele visitar aquele povo. E diz a Bíblia que o Senhor colheu mais vidas naquele lugar durante esses 2 dias. Por quê? Porque alguém se posicionou e foi fazer o que o Senhor mandou. Mesmo sendo liberto, mesmo ainda em processo de libertação, aquela mulher foi e anunciou que Cristo era o profeta, que Cristo era o profeta prometido, que ele era o Messias, e muitos acreditaram nela. E Jesus passou mais 2 dias pregando, e a Bíblia diz que Jesus ganhou muitas vidas naquele lugar. E eu acho lindo que chegam os seus discípulos e perguntam se ele não quer comer. Senhor, trouxemos comida. E vê ele conversando com a mulher, mas eles não dizem nada. Aí Jesus diz: olha, uma coisa eu tenho para comer, e uma coisa eu tenho para beber. Uma coisa não é comida e nem é bebida, mas a fome que eu tenho e a sede que eu tenho é de fazer a vontade de meu Pai. Isso aqui é tremendo, irmãos, porque os discípulos saíram para comprar comida. Quando chegaram lá, viram ele evangelizando aquela mulher, viram ele falando com aquela mulher e se admiraram. E muitos de nós estamos vivendo assim, desse jeito, vendo alguém conversando do evangelho e se admirando, e não queremos fazer parte, não queremos ser essa pessoa que está ali evangelizando, não queremos ser essa pessoa que quer ter parte no reino de Deus. Jesus disse assim: olha, uma coisa eu tenho, uma fome eu tenho, e a minha fome eu vou revelar para vocês. A fome que eu tenho não é de comida, a fome que eu tenho não é de bebida, mas a fome que eu tenho é de fazer aquilo que o Pai me mandou, de ganhar almas para o seu reino, de buscar vidas, de povoar o reino dos céus, de libertar os cativos, de trazer vida àquele que estava morto, de libertar aquele que estava enfermo. A vontade dele é essa, irmãos.
para mim e para a sua vida. Que nós venhamos fazer a vontade do Pai. Mas só faz a vontade do Pai aquele que está cheio. Só anuncia o Evangelho de Cristo aquele que está cheio. Porque muitos aí não querem mais pregar a palavra. Porque não, a igreja está esvaziando porque a palavra é dura. Jesus pregando um certo sermão, começou o povo a ir embora. E um dos seus discípulos, que é ousado, que é atrevido, que tem coragem, chega para o Senhor e diz assim: Senhor, esse sermão está muito duro. Ele olha assim: vem cá, Pedro, vem cá, meu querido, ande. Vem cá, meu bichinho, não tem problema não, você quer ir mais eles? Vá, pode ir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: só eu que tenho palavras de vida eterna. Só eu que tenho palavra para libertar. E Pedro baixa a cabeça e diz assim: não, Senhor, eu vou ficar aqui, porque aqui é que tem vida, aqui é que tem alegria, aqui é que tem paz, aqui é que eu enxergo as coisas, aqui é que eu ligo aqui na terra e é ligado nos céus. É aqui que eu recebo chaves, é aqui que eu recebo autoridade, é aqui que eu recebo poder para profetizar, é aqui que eu recebo, Senhor. Eu não vou para outro lugar. Então é aqui que eu tenho que ficar, irmãos. Sabe por que a palavra estava sendo dura? Porque tinha povos ali que não queriam se consertar. Tinha pecadores que queriam continuar fazendo os seus pecadinhos ali, mentindo, omissões, vivendo a sua vida. Mas Jesus diz: aquele que vem a mim e não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Aquele que vem até a mim e não apresentar mudanças, esse para nada serve. Mas também em contrapartida ele diz assim, ó: aquele que vem a mim, eu de forma alguma lançarei fora. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso nós aprendermos. Porque aqui no Evangelho de Lucas, o Senhor vai dar uma série de ensinamentos aos seus discípulos. E nós não prestamos atenção e passamos desapercebidos. E é por isso que nós não enxergamos muitas coisas. Porque nós não prestamos atenção nos detalhes. Nós não prestamos atenção nos mínimos detalhes que fazem toda a diferença. Eu prestei atenção aqui nesse lance aqui da fome de Jesus. A fome. Jesus chega naquele lugar cansado, com fome, mas ele começa a pregar, começa a ministrar a palavra de Deus e começa a ganhar almas. Quem é que vai sentir fome ganhando almas? Quem é que vai sentir fome quando a pregação está fluindo? Quem é que vai sentir fome quando o Espírito Santo está operando na casa? Não tem como não sentir fome física. A fome que você vai sentir é fome espiritual. Você vai querer mais, você vai querer fazer mais, você vai querer se doar mais, você vai querer mais, porque essa fonte aqui, ó, ela é inesgotável. Quanto mais você mergulhar nela, mais tem para você. Quanto mais você desce, mais você vai querer. Quanto mais você pedir, mais você vai receber. Sabe por que tem muita gente que não recebe? Porque pede pouco. Tem muitos que não estão participando do banquete porque estão pedindo pouco. Jesus manda que eles vá visitar, que eles vá de casa em casa, que os discípulos vá. Ei, você é discípulo do Senhor? Começa a fazer. Começa a visitar aquela pessoa que você quer que ela tenha um encontro com Deus. Começa a visitar aquela pessoa que você diz assim: como eu quero que o Senhor mude a vida dela. Começa a visitar ela, começa a ir na casa dela, começa a falar do amor de Deus para ela, que num determinado tempo o Senhor vai se manifestar. O Senhor vai olhar do céu e vai dizer assim: é hoje, é hoje, é hoje que eu vou visitar ela, é hoje que eu vou abençoar a minha serva com essa bênção, é hoje que eu vou abençoar o meu servo com essa conquista. Começa a fazer diferente, irmãos. Começa a ser discípulo. Começa a ensinar aquilo que tu está aprendendo. Começa a colocar para fora aquilo que está dentro. Começa a transbordar. Porque como é que você vai receber algo novo se não sair o que você está cheio? Não tem como. Tem que se esvaziar primeiro. É por isso que eu aprendi que a oração que eu orei ontem, ela não serve para hoje.
A leitura que eu fiz ontem, ela não serve para hoje. É uma porção para cada dia. Todos os dias nós temos uma luta diferente. Todos os dias a batalha ela é mais travada, ela é mais acirrada. Então se o alimento que eu me alimentei ontem foi para ontem, hoje o Senhor quer me dar uma porção nova. Talvez o teu inimigo ele está dessa altura, você está dessa alturinha. O Senhor quer lhe levantar, ficar no mesmo nível, para você combater, para você ter êxito, para você sair dessa peleja vencedor. Mas nós temos que se alimentar todos os dias. Todos os dias nós temos que colocar o nosso joelho no chão, dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor. Senhor, o que é que tu queres que eu faça hoje? Senhor, para onde é que tu quer que eu vá hoje? Para onde é que tu vai me soprar hoje? Tem ferramentas que o Senhor quer entregar à sua igreja. Tem lugares que o Senhor quer levar ao seu povo. Mas nós temos que se posicionar como discípulos. Lá em João vai dizer que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. E eu acho lindo que eu lendo lá, o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, pastor Gustavo. Mas se você for lá olhar, ler, lá está dizendo é todas, sem exceção de nenhuma. Todas as coisas o Espírito Santo, ele nos ensina. Os discípulos não sabiam orar. Eles foram pedir a quem? Senhor, me ensina a orar. O Senhor disse assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador. Quando ele fala outro, não é diferente, é da mesma semelhança dele. O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está esperando que você o convide. Está esperando que você o chame. Está esperando você permitir ele usar a sua vida, para ele se mover nessa terra, para ele fazer a obra dele nessa terra. Não é à toa que o Senhor separa um povo para ouvir a palavra dele, é porque ele quer que algo aconteça, ele quer que o povo se desperte, ele quer que o povo tire as escamas dos olhos e comece a pregar, irmãos. Comece a viver a palavra, para você ver como é diferente. Comece a ser discípulo. E ele dá uma ordenança para eles aqui, ainda mais, olha, ensinar. Ele mandou que eles fossem até lá nas casas, mandou que eles batizassem, mandou que eles curassem, que eles batizassem, em nome de Jesus. Pouco tempo aqui nós tivemos um evento, reuniu algumas igrejas aqui para nós irmos visitar a vizinhança. E após essa visita, alguns dos irmãos ia estar com a responsabilidade para visitar outros irmãos. Eu te pergunto, nessa visita, quantos se posicionaram para ir? Não vou nem responder. Mas foi feito o projeto, foi levantado, foi feito tudo direitinho. Famílias foram visitadas, pessoas quiseram a visita, vidas foram salvas nessas visitas, vidas receberam oração. Entramos em lares aí, oramos por enfermos, fizemos a oração da fé, fizemos a oração de reconciliação, fizemos convite para ir ao culto. Isso é ser discípulo. Isso é anunciar o Evangelho, é anunciar as boas novas de Jesus. Jesus não só mandou eles ir, mas mandou que eles fizessem. A diferença de você, irmão Valdir, vá ali comprar um negócio para mim, ou vá ali fazer um favor para mim. Não, ele disse assim, ó, ide, visitar as casas, saudar com a paz, e além de você saudar com a paz, se tiver alguém lá no recinto enfermo, você vai lá e cure. Você vai lá e ore para que aquela pessoa seja curada. Se tiver alguém lá que queira receber o batismo com o Espírito Santo, você vai lá e impõe as suas mãos. Ele nos deu, irmãos, autoridade. Ele nos deu autoridade. A maior autoridade que há na face da terra não é a do homem, não. Não é o presidente. Não é nada disso. A maior autoridade o Senhor entregou à igreja. Agora nós estamos vivendo desse jeito porque a igreja ela não se posicionou ainda. Foi Jesus que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe por que teus filhos ainda estão de pé?
Sabe por que a tua casa ainda está de pé? Porque o Senhor te deu autoridade para pelejar dentro do teu lar. Porque o Senhor te deu autoridade para guerrear dentro do teu lar. Porque o Senhor colocou autoridade nos teus lábios para você guerrear, para você profetizar dentro do seu lar, para você liberar palavras de bênção para os seus filhos, para os seus netos. Então nós devemos tomar de posse dessa autoridade, irmãos, que nos foi concedido. Foi nos dado para que nós possamos usar, para que nós venhamos a usar dentro do nosso lar, para que nós possamos usar na cidade. A cidade. Acho legal que às vezes eu estou em casa, me balançando na minha rede, lendo a palavra, aí o irmão liga: irmão, tu pode vir fazer uma oração aqui? Posso, irmão, agora, onde é? Quero nem saber onde é, irmão. Às vezes antes do irmão me ligar, eu já estou com o peito aqui angustiado aqui. Eu já sei. Se eu quer me levar para algum canto, eu fico na dispensação. Aí o meu irmão liga: irmão, vamos ali visitar o irmão que está passando por isso, aquilo. Vamos. Isso é ser discípulo. Você prestou atenção que ele não mandou só um, ele mandou de 2 em 2? E por que nós queremos fazer a obra sozinho? Ele mandou para ir de 2 em 2. Mas tem muitos querendo fazer a obra só. Interessante que ele vai se encher do Espírito Santo primeiro. Primeiro tu vai se revestir. Depois tu vai levantar outro que igual contigo para ir fazer a obra. Mas muitos hoje querem fazer sozinho, pastor. E é pesado fazer só. Pesa. Você vai pegar a luta aí que, se o Senhor não tiver misericórdia, você vai cair. Mas o Senhor diz assim: vai de 2 em 2. Porque se um cair, o outro vai estar ali para levantar. Se faltar palavras para um, o Senhor vai acrescentar no outro. Quantas das vezes eu não fui evangelizar com os irmãos e me faltava palavras, o irmão assumia. Ou vice-versa. O que é isso? É a união. É o corpo trabalhando em conjunto. Muitas das vezes nós vamos evangelizar aí. Pensa que o pessoal aí fora não conhece a palavra, não? Jesus foi tentado na palavra. E se a pessoa não tem o Espírito Santo, quem é que está aí na vida dela? Então nós devemos pedir ao Espírito Santo direcionamento, discernimento, estar meditando na palavra todos os dias, irmãos. Todos os dias. Todos os dias. Esse dia eu estava meditando aqui Provérbios, eu fui ler, estava lendo, meditando. Aí fui contar quantos versículos tinha nos 31 capítulos. Se eu não me engano, tem aproximadamente 808 versículos. Se você ler todos os dias um capítulo, todos os dias, no final do mês você vai ter aprendido 808 versículos. E conforme você vai praticando, o Senhor vai acrescentando mais. Aí nós dizemos assim: não, mas é muito ler um capítulo por dia. Mas tu vê aí quanto que tu absorveu da palavra durante um mês. Tu começa a praticar isso com mais frequência, que você vai começar a ter amor, ter prazer, ter alegria de meditar na palavra de Deus. Aqui eu vou encerrar porque já passou o meu horário, já é 9 horas. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Antes de passar aqui o microfone para o pastor, eu gostaria de orar para a igreja nesta noite. Se a igreja puder ficar de pé. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, santo e maravilhoso. Eis aqui, Senhor, o povo que foi escolhido nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, que essa porção que foi derramada hoje, Senhor, venha pregar nos seus corações, venha ficar cravada, meu Pai, e que eles venham, Senhor, sempre estar meditando nesta palavra, sempre estar, Senhor, lembrando, Senhor, que eles precisam, Senhor, que eles necessitam de Ti, que eles necessitam de ser revestidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Espírito Santo de Deus, sela os Teus filhos nesta hora, reveste eles com
armaduras espirituais. Reveste eles nesta hora, Senhor, com dons espirituais. Senhor, assim como foi ali em Atos dos Apóstolos, Senhor, que o Senhor derramaste da tua plenitude, para que eles fossem fazer o ID do Senhor, para que eles fossem fazer a tua obra, Senhor. Eu te peço nesta noite, Senhor, derrama, meu Pai, a plenitude do teu poder sobre a tua amada noiva nesta noite, meu Pai, no nome santo de Jesus, Senhor. Assim, meu Pai, eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Se a igreja concorda com essa oração, diz amém. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Que eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Faz assim com a tua mão a posição de receber. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, os dons e as consolações, o manto, a unção, o poder, o domínio e o governo do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Quem crê e recebe, diga amém. Diga glória a Deus. Dá a paz do Senhor para o teu irmão e diga-se até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês.